Olá. As leis de um país não são pouca coisa, desde um ponto de vista teosófico ou filosófico ou místico. As leis são as normas. As leis são o Dharma e elas definem o Karma, isto é, Dharma quer dizer dever. As leis de um país definem o dever do cidadão, e o dever é o leme do karma, é o leme que define o rumo correto para o país. As leis são imperfeitas, precisam ser corrigidas e adaptadas a cada nova circunstância e etc. Então, as leis são muito importantes na vida, do mesmo jeito que a nossa vida individual tem normas, tem hábitos desejáveis, tem regras. Não é uma coisa sem regra, sem rumo, mas há um sentido de direção na vida da gente e tem que haver um sentido de direção na vida de um país, que é expressado principalmente através da Constituição, mas através das principais leis. Agora eu pergunto, e o que dizer do sentimento de estar fora da lei? O que dizer da intenção de agir fora da lei e contra a lei? Isso tem a ver, sobretudo, com as elites. Um país em crise ética é um país cujas elites devem ser examinadas nas suas pautas de comportamento. Fora da lei está o crime. E, estranhamente, na edição de abril de 1884 da revista The Theosophist, fundada por Helena Blavatsky e co-dirigida por Henry Olcott, nos bons tempos do século XIX, quando foi fundado o movimento teosófico moderno, na edição de abril de 1884, na página 168, nós temos algumas poucas palavras de Henry Olcott sobre crime socialmente repetido, crime frequente numa sociedade. E ele chama isso de epidemias do crime. Ao usar a palavra epidemia para crime, Olcott já está definindo crime como uma doença. Uma epidemia de crime é uma doença coletiva, portanto, uma doença social, envolvendo as almas. E o Olcott diz o seguinte: a teoria segundo a qual o crime é propagado por sementes invisíveis, sementes astrais, e que há, portanto, epidemias de crime, essa teoria tem o seu fundamento real em fatos objetivos. O aspecto astral dos crimes permanece e contamina a todos. Essas poucas palavras do Olcott dão muito o que pensar para um teosofista do século XXI. Como é que anda o cumprimento da lei por parte das elites políticas? Não estou falando das leis injustas, mas das leis que são justas. Porque as leis injustas, elas fazem crise mesmo e precisam ser adequadas. Mas como é que anda o cumprimento da lei no seu espírito bom e correto, por parte das elites políticas? Como é que anda o cumprimento e o respeito pela lei por parte das elites econômicas, que andam muito unidas, como sempre, às elites políticas? E as elites artísticas? Será que nas elites artísticas nós encontramos uma busca errada de transcendência que se apoia no crime organizado, no tráfico das drogas, levando a outros tipos de crime correlacionados? Será que na classe artística do Ocidente há uma endeusação, um endeusamento do crime como se fosse coisa de herói? E um desprezo pela lei, um desprezo pela normalidade,
um desprezo pela paz, uma adoração da transcendência errada da transgressão, a confusão entre transgressão da lei e transcendência. Transcendência não violenta implica expansão de consciência. Isso é o que a teosofia ensina. E é por isso que a teosofia tem um papel a cumprir na prevenção do crime e na derrota das causas do crime. Nada contra o cumprimento da lei. O cumprimento da lei deve ser rigoroso, deve acontecer. Os teosofistas não têm grande coisa a dizer em relação ao cumprimento da lei, a não ser elogiar e reconhecer que é necessário, mesmo que seja duro. E não temos nada a criticar em relação ao cumprimento da lei. A lei deve ser justa, a lei deve ser aprimorada, com bom senso, porque a lei expressa um contrato social, uma intenção comum de viver juntos com respeito mútuo. As expressões de ódio em política contra os seus adversários trazem rupturas no contrato social. Se eu faço uma declaração de ódio profundo aos que pensam diferente de mim no meu país, eu estou procurando romper com o contrato social. Eu estou desprezando o país. E o desprezo pelos países, o desprezo pelas nações, está na moda nas últimas décadas devido à grande ilusão da globalização, como se entregar o mundo para a mão das multinacionais e para os grandes investidores financeiros, muitas vezes anônimos e vinculados ao crime organizado internacional, como se isso fosse grande coisa. Não, não. As nações devem ser respeitadas, porque as nações são grupos reais, grupos de almas que reencarnam naquele povo. E as nações têm leis. E as leis são restrições kármicas importantes. Saturno é um dos, vamos dizer assim, agentes divinos ou senhores do sistema solar que estimulam o sentido de cumprimento do dever e de respeito pelas leis. Agora, o cumprimento até rigoroso das leis é bom, mas ele não vai ser capaz de eliminar a causa das epidemias de crime que nós estamos vivendo hoje no Ocidente, nas elites políticas, olhe-se o Brasil como exemplo, nas elites econômicas, olhe-se qualquer país ocidental como exemplo, e nas elites artísticas, olhe-se qualquer país ocidental, porque os exemplos são onipresentes, quase. O que vai resolver a crise do pensamento negativo, da dependência de drogas e da dependência do crime organizado para ser abastecido de drogas, drogas que vão substituir a necessidade natural da alma humana de transcender com uma forma doentia e suicida de transcendência que consiste em marchar ou para o suicídio ou para a perda da lucidez, isso é uma estupidez arrematada. E isso deve ser substituído por formas corretas de transcendência, através do altruísmo, através do cumprimento do dever e através da meditação pacífica, não violenta, na direção do reino divino. Então, transcendência é fundamental. Drogas é crime. Nós não precisamos de crime. Crime só piora as coisas. Criminosos não são heróis. Heróis são aqueles que defendem o cumprimento da lei, às vezes até arriscando sua vida. Mas a luta pelo cumprimento da lei no curto prazo é só um aspecto da tendência natural pela qual os povos se libertam do crime organizado, se libertam do crime que está na moda, se libertam das epidemias de crime. Há médicos da alma que eliminam, quando o karma favorece, quando a evolução dos povos chega num ciclo em que a saúde volta, há médicos da alma
que são capazes de evocar as forças da cura da alma dos povos, de modo que os povos derrotem as epidemias de crime, de ódio, de má vontade, de negatividade, de suicídio, de várias formas de suicídio, inclusive subconsciente, como, por exemplo, acidentes de trânsito e etc. Então há muitas formas de negatividade e algumas delas constituem ondas de crime, constituem epidemias, talvez até alguma pandemia de crime. Mas o papel dos místicos cristãos, assim como o papel de todos os cidadãos que ouvem o seu coração, que têm boa vontade, e assim como o papel dos teosofistas, é estimular aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E aí está um aspecto fundamental da cura da epidemia da má vontade e da epidemia do crime. Contra uma onda de crimes e má vontade, rancor, ódio, raiva, violência física, emocional, mental e etc., o que vai causar a cura da alma humana e da sociedade humana, a cura econômica, sociológica, política, espiritual, é uma onda de bons sentimentos. É uma onda de compromissos com o bem. É uma onda existencial que vem lá do fundo de cada um e que é, em alguns casos, mais importante do que a própria vida biológica da pessoa. Uma onda que vem do coração de cada um, que é uma onda construtiva de bons sentimentos. E é uma onda humilde. É poderosa porque é humilde. E é humilde porque é poderosa. Aquele que tem verdadeiro poder não precisa fazer basófias baseadas em vaidade. O teosofista não deve ser um papagaio de pirata que fica no ombro para aparecer na foto. O teosofista deve agir a partir do seu coração. E o mesmo vale para todo cidadão honesto. O mesmo vale para cada um dos místicos cristãos. O coração humano é a fonte da ética. O coração humano derrota a tendência criminosa e suicida da humanidade. Essa tendência está aí só para fazer a gente despertar. O propósito das derrotas éticas da humanidade é fazer com que desperte, vamos dizer assim, o vulcão mais poderoso que há no karma humano, que é o fogo da verdade e o fogo do compromisso com a verdade. Assim, os desafios que o Brasil, por exemplo, enfrenta, os desafios que Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau enfrentam, são os desafios necessários e os desafios possíveis para que os povos desses países acordem na direção do bem, despertem na direção da sabedoria e construam a paz.